Boa noite, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para a gente juntos meditarmos em uma palavra de Deus para a nossa semana, para o nosso coração. E tanto eu aqui, como minha família que está aqui, meu filho, minha esposa, tá bom? E eu queria fazer uma oração antes de nós começarmos a leitura da palavra de Deus, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez lá na cruz para nos salvar. Sim, meu Deus, por ter dado a vida ali na cruz por nós que somos falhos, pecadores, nós que somos, sabe, que fomos a razão da tua morte, do teu sofrimento lá na cruz. O Senhor morreu por nós, para nos salvar. Pai, nos perdoe, nos lave, limpa o nosso coração, dá-nos um coração, Senhor, igual ao teu. Oh Deus poderoso, nós não podemos e não sabemos viver sem a tua presença. Louvado seja o Senhor. Te adoro, Pai. Te adoro com toda a minha alma, de todo o meu coração. Obrigado, Senhor, pelo dia em que eu te conheci. Obrigado porque a minha vida era uma vida vazia. Não tinha sentido. Eu não tinha sentido na vida. Mas no Senhor eu encontrei um sentido de vida, o sentido da minha vida. No Senhor eu pude não só ter aquele vazio do coração preenchido, como o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um lar, o Senhor tem me dado a vida, a tua misericórdia, a tua graça a cada dia. Aleluias. Oh, meu Pai, como eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez, tem feito em minha vida. Te agradeço com todo o meu coração. Quero te louvar nessa noite. Quero te engrandecer nesse dia. Quero te dizer que o Senhor é tudo para mim, Pai. Vem com a tua presença aqui e aonde quer que alguém esteja orando, meu Deus. Talvez até em meio a algum sofrimento, alguma decepção, alguma dor. Mas se alguém agora que te invoca junto com, assim como eu, minha família, nós aqui te invocamos, te adoramos, te buscamos aqui agora. Nós queremos que cada lar, que cada casa, que cada coração, Senhor, venha se encher da tua presença, Senhor. Aleluias. Porque é o teu toque que importa, é o Senhor tocando, restaurando, transformando, Pai. Oh Deus, nós só podemos dar um passo, só podemos ficar de pé, porque o Senhor permite, porque nada acontece sem que o Senhor não permita. E até aquilo que de repente era para dar errado, dá certo na vida daqueles que te adoram, que te amam. Aleluias. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Pai. Nós sabemos que até as lutas, que até as dificuldades da vida, elas vão cooperar para o bem daqueles que te amam. Se te amamos, tudo coopera para o bem. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor, Pai. Ah, Deus, nós queremos viver para cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu desde a eternidade para nossas vidas, Senhor. É isso que nós queremos viver. Não importa se vamos ter ou não ter. Não importa se vamos viver mais um dia ou mais tantos e tantos anos. O que queremos é viver para cumprir, Senhor, para cumprir o propósito da nossa existência. Aleluias. E que nessa noite o Senhor
possa revelar àqueles que ainda não sabem o propósito da sua vida, eles possam ter essa revelação no coração, do propósito no qual o Senhor permitiu que nós estivéssemos vivos aqui. Porque tal como eu, talvez hajam muitos aqui, Senhor, que nem eram para estar aqui. Que talvez estariam mortos, mas não estão. Porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. Então, meu Deus, que possamos viver para cumprir esse propósito. Ó Deus, é o que te pedimos. Entregamos esta oração, essa palavra em tuas mãos. Amém e amém. Glória a Deus. Sabe, meu irmão, Deus ele tem um propósito na nossa vida. Eu, quando nasci, dei muito trabalho. A minha mãe, principalmente, né, meus pais, no caso, porque eu nasci muito doente, vivia nos hospitais, até para te falar a verdade, chegou um momento em que o próprio hospital já não queria me receber lá, porque não tinha mais o que fazer. Já não tinha mais o que fazer, eu tinha um problema sério que nenhum alimento, eu me dava com nenhum alimento, não me dava com nenhum alimento. Muito doente, tenho certeza que dei muito trabalho, eu mesmo era um bebê, não me lembro, né? Era um bebê, eu não me lembro disso, mas meu filho está até aqui vendo ali, porque talvez ele não sabia, né, dessa história, mas eu não era para estar aqui. O próprio médico falou, olha, não adianta trazer mais aqui, porque a gente já fez tudo o que poderia fazer. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele me curou. E eu estou aqui, graças a Deus. Nesse ano, em outubro, completando 50 anos de vida. Graças a Deus, olha só. Aquele que não era nem para completar um ano de vida, está por completar, agora em outubro, 50 anos de vida. 50 anos se passaram. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez não aconteceu com você o que aconteceu comigo. Talvez você não teve esses problemas. E talvez sim, talvez você seja uma pessoa que também possa dizer assim, olha, eu também não era para estar aqui não. Porque aconteceu isso comigo, aconteceu não sei o quê, quando eu tinha tal idade, eu tive um livramento, um acidente, uma doença, um problema, tá? Mas em tudo a gente tem que encontrar um propósito para a nossa vida. É muito importante nós entendermos que existe um propósito. E não existe nada mais importante, não existe nada, preste atenção, aqui, preste atenção, você que está ouvindo essa mensagem, preste atenção aqui, meu filho que está aqui, minha esposa que está aqui, não existe nada mais importante do que nós vivemos para cumprir o propósito. Nós temos um propósito, tá? E esse propósito Deus estabeleceu, Ele escreveu isso. Se você pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Salmos, tem um versículo que eu guardo muito no meu coração. Eu acho muito forte esse versículo, porque são palavras do salmista Davi, lá no Salmo 139, no verso 16, se eu não me engano. 139, verso 16. Davi, ele disse assim, olha, vamos ler o verso 15. Salmo 139, verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos. Davi escrevendo. Os meus ossos não te foram encobertos. Está no Salmo 139, versículo 15. Olha. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha só que interessante. Ele tá dizendo ali, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, que os olhos de Deus viram ele quando ele era uma substância ainda informe. O que é uma substância informe? É quando ele não existia ainda.
quando ele não existia. Você vê que antes de ser um feto, né, nós somos assim, com um tamanho de menor do que um grão de arroz, né? A gente vai se desenvolvendo dali. Mas ele está dizendo, Davi diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Olha só, no teu livro, há um livro, no qual foram escritos todos os meus dias, Davi está dizendo. Cada um deles escrito e determinado. Que maravilha. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando nenhum deles havia ainda. Isso é muito profundo. Ou seja, Deus, ele tem um livro. Eu não estou dizendo que esse livro seja um livro físico que você vai ler ali, não. É óbvio que aqui a palavra que o Espírito Santo ele dá é para que nós possamos ter a compreensão que há algo escrito. É como eu estava dizendo, é o viver para cumprir o propósito. Viver para cumprir o propósito, é viver para cumprir aquilo que estava escrito. Aí ele segue dizendo no 17, ó, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Então, querido, antes de nós nascermos, tá? Deus, ele escreveu ali, ele tinha escrito ali um livro completo. Os dias da nossa vida, ele sabe. O propósito da nossa vida, ele sabe. E por isso que é importante nós, primeiro, estarmos em Deus, para saber, para podermos cumprir o que ele estabeleceu para a nossa vida, nós precisamos estar nele, porque senão nós não vamos saber qual o propósito dele, que ele escreveu para a nossa vida, tá? E nós precisamos nos submeter a esse propósito, tá? Precisamos nos submeter a esse propósito, que nem sempre é o que a gente quer. Você vê, por exemplo, João Batista. O João Batista, ele foi um filho de Isabel, com Zacarias. Zacarias era sacerdote. Os pais de João Batista tinham uma vida muito confortável, financeiramente, viviam bem, né? Tinham uma vida confortável. Porém, o chamado para João Batista já foi outro. Ele viveu no deserto, ele comia gafanhotos, mel silvestre, se vestia com roupas diferentes. Ele deixou tudo aquilo, todo aquele conforto, para viver aquilo que Deus estabeleceu para ele. Ele não viveu nos palácios, ele não viveu, vamos dizer, né, uma vida muito confortável. Você viver num deserto não é uma vida confortável. Mas ele viveu para cumprir o que havia sido escrito para ele. Olha só, ele morreu na idade jovem, ele morreu com 30 e algo de anos, com 32, 33, algo assim, com 30 anos, 31 anos, e ainda foi degolado, cortaram a cabeça dele. Mas ainda assim ele viveu para cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Ainda que isso pareça difícil para nosso entendimento. Como é que Deus vai querer que a cabeça de alguém seja cortada? Tem coisas que nós não vamos entender, mas nós precisamos aceitar, tá? Com certeza, aquele que mandou degolar a cabeça que foi Herodes, né, que mandou degolar a cabeça do João Batista, certamente e infelizmente deve ter ido para onde? Para o inferno. E a eternidade de sofrimento e dor. E aonde está João Batista? Aonde está João Batista? Na glória com o Senhor. Então quem ganhou, quem perdeu? Tá? Então nós precisamos entender que o nosso propósito é cumprir. Então, para entender isso, é muito importante você seguir o Deus que abençoa e não a bênção de Deus. Tem gente que persegue a bênção de Deus, mas não o Deus que abençoa. Nós precisamos crer no Deus que abençoa. Eu não sei se eu vou ficar rico, eu não sei se eu vou ter tudo aquilo que eu gostaria de ter, eu não sei. Eu não sei se eu vou viver pouco tempo ou muito tempo, eu não sei se eu vou ter uma vida completamente sã, ou em alguns momentos vão haver problemas de doenças,
de perdas que a gente não espera ter. A gente não sabe, mas nós precisamos confiar naquele que escreveu os nossos dias. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Então, por mais que a gente queira alguma coisa, nós precisamos nos submeter à vontade dele. Ele mesmo ensinou isso na oração do Pai Nosso. Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz o quê? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, aí depois vem o pão nosso de cada dia. Ou seja, antes de eu pedir aquilo que eu preciso, o que eu quero, antes de eu pedir, primeiro eu digo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, há um pão que eu quero, há algo que eu quero, talvez seja algo financeiro, talvez seja algo familiar, talvez seja algo sentimental, mas o que eu quero, eu submeto aquilo que eu quero a seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, isso é viver para cumprir o propósito. João Batista viveu para cumprir o propósito. Paulo viveu para cumprir o propósito. Eu vejo ali a história de Estevão, né, que morreu apedrejado, a história dele. Depois você pode ler aí, está lá em Atos 7, até ia ler sobre ele aqui. Hoje, uma outra ocasião, a gente lê. Mas a morte de Estevão estava ali morrendo apedrejado, você pode imaginar? E as pessoas com ódio dele, sem razão. E ele, mesmo ali naquela condição, ele ora por aqueles que estão jogando pedra nele. E ele não tem um livramento miraculoso, não, ele não tem um livramento, algo sobrenatural. Não, ele morreu ali. Ele morreu ali. Mas a Bíblia diz que estava aqui, ó, ele invocava o nome do Senhor, dizendo, recebe o meu espírito. E ali diz que estava um homem chamado Saulo, que depois veio a ser transformado em Paulo, o grande apóstolo Paulo. As vestes de Estevão foi colocada ali aos pés de Saulo, que consentia na morte de Estevão. Estevão foi para a glória. Paulo veio a se converter e se transformou no apóstolo que escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento. Quem escreveu foi Paulo. Olha só. A conversão de Paulo foi quando ele teve um encontro com Jesus. Foi quando ele teve um encontro com Jesus. Mas eu tenho absoluta certeza que a morte de Estevão, a forma como ele reagiu, a oração de Estevão, o caráter de Estevão viveu para cumprir o propósito. Talvez cumprir um propósito de converter um homem, talvez, eu não sei, provavelmente converteu mais pessoas, mas ele converteu um homem que estava cheio de ódio dele, que consentia da morte dele, mas que ele orou por esse homem, que ele serviu esse homem, e esse homem se converteu. E até hoje as escritas dele converte milhões de pessoas no mundo. E com certeza o crédito não é só para Paulo, não, é para Estevão também, que foi alguém que viveu para cumprir o propósito de Deus. Então, de repente, você tem alguma pessoa difícil que te apedreja, que te odeia, que te ataca, e você é difícil, eu sei que é difícil. Dói, não é fácil. Mas pense, se muitas vezes não há coisas na nossa vida que acontecem para que a gente possa cumprir um propósito, de deixar um testemunho, de revelar quem é Jesus, de que talvez essa pessoa um dia venha se converter e se salvar e ser um ganhador de almas, não sei. O importante é que nós precisamos entender essa realidade. Não vivemos para a gente, vivemos para o propósito, tá? E eu queria deixar essa mensagem aqui para o nosso coração. Eu nem era essa leitura em si, de Salmo 139, porém, como a gente ora, pede a Deus uma direção, Ele dá essa direção e eles têm dado, está dando para nós essa direção no dia de hoje, tá bom? Bom, nós vamos agora fazer uma oração
até mesmo se você está com uma dor, se você está passando por um problema de saúde ou na família, nós queremos orar por você também, tá bom? E vamos nos submeter à vontade dele. Vamos orar em nome de Jesus. Meu filho ia falar alguma coisa, ia perguntar, você levantou o dedo aí, não? Esqueceu? Tá bom, então. Então vamos falar com Deus, tá? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos, ó Deus, viver para cumprir o propósito do Senhor. Louvamos o teu nome por essa palavra. E eu quero colocar em oração a vida de cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, que vai acompanhar depois. Eu quero te pedir por aqueles que estão doentes, desenganados. Sim, o Senhor é o Jeová Rafá, é aquele que cura, é aquele que restaura. Então, Pai, eu peço, toca em cada célula, em cada nervo, em cada, meu Deus, partícula, em cada parte do corpo dessa pessoa, cada órgão do corpo dela. Porque o Senhor tem poder para restaurar, para fazer tudo novo. Sim, e a minha oração, Senhor, é para que o Senhor venha ali penetrar aonde um medicamento talvez não teve efeito, aonde a mão do médico talvez não tenha condições de chegar. Ali naquela célula, naquela parte do corpo que está enferma. E faz restaurar neste momento, Senhor, a saúde, que haja cura, que haja restauração da família, que haja restauração, Senhor, na vida financeira, na vida familiar. Ó poderoso Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre cada lar, cada família, cada pessoa que acompanha essa oração. Sim, nós declaramos isso. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Olha, um forte abraço, um abraço lá para o Ismael lá do Paraguai, né? E também a Miriam Cabral, que mandou mensagem aqui para gente, tá? Um forte abraço para todos e até domingo que vem. Fiquem com Deus.